Fundação de Moscou. Os historiadores consideram que a cidade de Moscou foi fundada no ano de 1147, e o estabelecimento dessa data como marco fundador foi realizado porque remonta a esse ano a primeira menção escrita de que se tem conhecimento sobre essa cidade. Esse registro foi localizado nas crônicas russas que mencionam um evento organizado por Yuri Dolgoruki. De acordo com os historiadores, Yuri Dolgoruki era um príncipe que pertencia à dinastia Rurik, do Principado de Kiev. Essa dinastia iniciou-se no século IX com a ascensão de Rurik ao trono de Novgorod. No momento da fundação de Moscou, o poder desse reino havia sido ampliado consideravelmente e centrava-se em Kiev, atual Ucrânia. Esse reino é conhecido também como Rus Kievana. Essa menção a Moscou realizada em 1147 falava de uma festa que estaria sendo realizada por Yuri Dolgoruki. Nessa festa, Dolgoruki havia convidado um aliado seu que se chamava Sviatoslav Volgovich. Os historiadores, no entanto, sugerem que muito provavelmente Moscou havia sido fundada antes disso, pois a realização de uma grande festa e a recepção de um grande número de pessoas sugerem que a cidade já possuía certa estrutura desenvolvida. De toda forma, Yuri Dolgoruki era senhor daquela região, que estava vinculada à província de Rostov-Suzdal. Por ordem sua, foi iniciada a construção do Kremlin, o centro fortificado de Moscou e que atualmente abriga os principais prédios governamentais da Rússia. A construção do Kremlin foi iniciada em 1156 e só foi finalizada por Andrei Bogolyubsky. Naturalmente, enquanto centro fortificado, tinha a intenção de garantir a proteção de Moscou caso ela fosse atacada por povos estrangeiros. A importância disso era fundamental, uma vez que o próprio Andrei nessa época enfrentava os búlgaros do Volga I. Moscou, além de capital da Rússia, é a maior e mais importante cidade desse país. A capital da Rússia apresenta 12,3 milhões de habitantes, o que a transforma na segunda maior cidade europeia e uma das maiores do mundo. É o centro político e econômico de toda a Rússia, e segundo os historiadores, sua fundação remonta a 1147, portanto, ao século XII. Origem do nome Moscou. A respeito das origens do nome Moscou, existe uma ampla discussão entre os historiadores. A teoria mais aceita no momento sugere que a origem do termo está ligada aos idiomas dos povos fino-úgricos que habitavam aquela região antes de os povos eslavos estabelecerem-se ali. Outros historiadores, no entanto, sugerem que o termo Moscou tem origem nos idiomas eslavos. O crescimento de Moscou está diretamente relacionado com o desenvolvimento da própria Rússia enquanto nação e com o enfraquecimento da Rus Kievana. Esse processo iniciou-se após a invasão dos mongóis, que conquistaram os territórios da Rus Kievana e instauraram lá um kanato, império, em 1240. De maneira gradual, a cidade de Moscou ganhou influência perante os governantes mongóis. Isso garantia a estabilidade política a Moscou, que assim realizava investimentos no desenvolvimento de seu próprio comércio, assim como garantia a manutenção da paz, um item fundamental para a prosperidade da cidade. A prosperidade de Moscou permitiu que seus governantes aplicassem esforços para a expansão territorial de seus domínios. Assim, a centralização política e territorial que existia na Rússia sob o domínio de Kiev entre os séculos IX e XIII foi sendo transmitida para Moscou durante esse período do domínio mongol. O fortalecimento de Moscou também abriu o caminho para que os moscovitas enfrentassem os mongóis, que foram definitivamente expulsos em 1480. A expulsão dos mongóis e o controle político e econômico dos moscovitas deram início à formação da Rússia em um processo que aconteceu em diferentes etapas: Czarado da Rússia de 1547 a 1721 e Império Russo de 1721 a 1917. Esse período que abrange o domínio dos mongóis sobre Moscou até o início do Czarado russo, portanto de 1283 a 1547. É conhecido como Grão-Ducado de Moscou. Invasão francesa. No período que abrange o século XV ao século XIX, Moscou e a própria Rússia sofreram transformações profundas. A cidade de Moscou cresceu e desenvolveu-se, e a Rússia ampliou seu domínio territorial. O poder de seus governantes durante o século XIX era amplo e restrito. Esse era o período da dinastia Romanov. No século XIX, a cidade de Moscou não possuía mais o status de capital da Rússia, posição que havia sido transmitida para São Petersburgo desde 1712. Além disso, no século XIX, os moscovitas, assim como os russos, enfrentaram uma grande tribulação,
a invasão dos franceses liderados por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era governante da França desde 1799. No começo do século XIX, havia estabelecido o bloqueio continental, que proibia as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Os russos haviam desrespeitado esse bloqueio, o que causou a fúria dos franceses. Estes mobilizaram cerca de 700.000 soldados para invadir a Rússia. A guerra contra os franceses é conhecida hoje na Rússia como Guerra Patriótica de 1812. As tropas francesas invadiram a Rússia em 1812 e avançaram sem muitas dificuldades, uma vez que os russos optaram pela tática da terra arrasada, que consistia em realizar recuos propositais e a destruição de tudo que ficasse para trás para que não fosse reaproveitado pelos invasores. Os franceses entraram em Moscou em setembro de 1812 e encontraram a cidade abandonada. Os franceses foram obrigados a se retirar de Moscou cerca de um mês depois. Antes de saírem definitivamente, tentaram destruir o Kremlin, mas conseguiram implodir somente uma torre. Antes dos franceses, a cidade de Moscou havia sido invadida pelos poloneses no século XVII, em um período conhecido como o Tempo das Dificuldades. Você receberá uma breve visão geral dos pontos turísticos da cidade a partir do seu guia experiente e poderá desfrutar de um tour privativo pela Archangelskoye Estate, explorando as obras arquitetônicas e apreciando a paisagem russa. Localizada a 20 quilômetros a oeste de Moscou, a elaborada Archangelskoye Estate é um raro exemplo da residência de elite nos arredores de Moscou, cercada por um amplo jardim e de frente para o rio Moscou. Obtenha vistas espetaculares, ouça histórias interessantes e veja de perto e pessoalmente uma residência particular da elite russa dos séculos 18 e 19. Se inscreva no nosso canal, apoiando nosso trabalho traremos vídeos novos das cidades pelo mundo e obrigado pelo apoio.